Olá, meus amigos. Vamos começar aqui a falar das pílulas processuais, pílulas do novo CPC. E hoje vou falar de algo que está lá no artigo 356, que é o tal julgamento antecipado parcial do mérito. Que nome é esse? Nome esquisito. O que é essa figura? No CPC de 73, do CPC que nós temos hoje, o juiz, em regra, há algumas exceções, mas em regra, ele não pode fatiar o exame do mérito. O que significa isso? Vamos supor que você entrou com uma ação de indenização por danos morais e danos materiais. Os danos morais o juiz já pode ali quantificar, já pode fazer o seu arbitramento. Mas os danos materiais precisa de uma perícia demorada, uma perícia onerosa para quantificar esta indenização. No CPC de 73, o que esse juiz vai ter que fazer? Esse juiz vai ter que esperar encerrar a produção de provas em relação a todos os pedidos para depois proferir uma única sentença. O CPC de 2015 busca uma maior otimização dessa atividade processual. Então, se você já tem um desses pedidos que já está maduro para julgamento, o juiz julga através desse julgamento antecipado parcial do mérito e determina o prosseguimento do processo para que se produzam as provas relativamente àqueles outros pedidos que ainda não estão maduros para julgamento. Notem, sendo um julgamento do mérito, não é uma simples tutela antecipada, não é uma liminar. Ou seja, o juiz, quando for julgar os demais pedidos, ele não pode voltar atrás naquele primeiro pedido se não houve nenhum recurso, se aquilo já transitou em julgado. O juiz ele examinou definitivamente aquele pedido no âmbito do julgamento antecipado parcial do mérito. Algo parecido tem nos procedimentos arbitrais, chamam lá de sentenças parciais. Aqui o legislador não quis chamar de sentença parcial, porque sentença conduz ao quê? Conduz ao cabimento de apelação. E apelação que acarreta o encaminhamento, isso principalmente aí em processos físicos, o encaminhamento dos autos inteiros à segunda instância, ao tribunal para julgamento. Como o legislador não queria fazer isso, o que ia adiantar a gente otimizar com julgamento parcial se depois na apelação ia tudo ter que ir para o tribunal e o processo ia ter que ficar parado aguardando o julgamento dessa apelação? Para evitar isso, o novo CPC ele chama de julgamento antecipado parcial do mérito, para dar a ideia de que é exatamente uma decisão interlocutória de mérito, e contra esta decisão cabe o quê? Cabe agravo de instrumento. E aqui não há aquela discussão se está nas hipóteses ou não taxativas do agravo de instrumento, porque tem previsão legal, cabe agravo de instrumento. A discussão que me parece que se pode abrir é em relação ao artigo 937 do CPC de 2015, que fala da sustentação oral. Por quê? Porque não se prevê sustentação oral no agravo de instrumento contra a decisão de julgamento antecipado parcial do mérito. Se prevê até contra agravo relativo a liminares, mas não nessa situação. Ora, considerando que as matérias que vão ser discutidas nesse recurso são essencialmente as mesmas de uma apelação, é uma decisão de mérito, aliás, suscetível de formar coisa julgada material, uma vez essa decisão não sendo objeto de recurso, será que não deveria haver também sustentação oral nesse agravo de instrumento do julgamento antecipado parcial do mérito? Será que alguns daqueles incisos que estão no artigo 937, por exemplo, o inciso que fala da apelação ou até o inciso que fala do agravo de instrumento contra o cabimento de liminar, não poderia ser interpretado ampliativamente para assegurar a sustentação oral também nesta situação? O que você acha? Coloque a sua opinião aqui nos comentários abaixo e vamos discutir. Um abraço, meus amigos, e até a próxima.